Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria hoje de falar sobre a virtude da esperança, começando a partir da memória que hoje celebramos de São Vicente e depois tendo como base a primeira leitura de hoje retirada da carta aos Hebreus. São Vicente, nós estamos aqui no início do século IV. São Vicente morreu no ano 305, sob a perseguição do imperador romano Diocleciano. Então, bem no início do século IV. São Vicente, ele era diácono do bispo Valério, na Espanha. E o bispo era bem idoso, de modo que se utilizava do seu diácono para ajudá-lo até mesmo nas suas pregações oficiais. Então era um diácono muito atuante, muito conhecido e muito querido pelo seu ministério. Sua fama se espalhou e o imperador Diocleciano, conseguindo prendê-los, decretou a morte de ambos. Como o bispo era velho, bem idoso e doente, Diocleciano, como que num ato de diplomacia, mandou desterrá-lo, mandou exilá-lo longe da Espanha. Mas o diácono não. Ao diácono ele reservou uma morte bem dolorosa. Antes de aplicar a morte, de fato, ele foi submetido a uma tortura por nome de acúleo, que é quando se colocam flerpas de cana entre a unha e a carne, em todos os dedos da sua mão. Depois rasgaram-lhe as carnes com garfos de ferro, para depois decretar-lhe a morte. Meus irmãos, quando nós ouvimos esses relatos de morte, nós ontem ouvíamos o relato da morte, do martírio de Santa Inês, de uma menina de 12 anos. Hoje ouvimos o relato do martírio de São Vicente, e durante o tempo comum nós ouviremos o relato de tantos santos, de tantos mártires. Nós nos perguntamos, que força habitava no coração desses homens e mulheres? O que é que ardia nos seus corações para que lhes desse uma força tamanha deles suportarem algo que nós já nos desesperamos só de imaginar, só de pensar, de alguém em que as pessoas põem pedaços de madeira entre a unha e a carne, já dá uma angústia só de imaginar. Imagine os outros tormentos a que esses homens, mulheres, crianças, idosos foram submetidos. O que neles ardia? Ardia essa esperança viva de que nada daquilo seria em vão. No coração deles ardia aquela esperança viva. São Paulo é que usa essa expressão, a esperança viva, a esperança que não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Então, em seus corações existia aquela esperança de que mais vale a pena morrer por Cristo do que viver sem Ele, do que para viver renegá-lo. Meus irmãos, a esperança, ela dá jovialidade à fé. Nós podemos ter uma fé carente de esperança. Seria uma fé triste, uma fé quase morta, uma fé cambaleante. Mas a esperança, ela dá jovialidade, ela dá alegria, ela nos enche de entusiasmo. Por quê? Porque nós nos alegramos com aquilo que ainda nos espera. Nós nos alegramos com o Deus da promessa.
Na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para esta comunidade que é também perseguida, e ele diz: irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome. Ele está dizendo que não se desesperem. Deus não vai esquecer o que vocês estão fazendo por causa dele. Nós poderíamos aqui acrescentar: Deus não vai esquecer aquilo que você, por causa dele, está sofrendo. Deus não vai esquecer aquilo que por causa dele você está fazendo, ajudando os irmãos, que é o caso concreto aqui da carta aos Hebreus. Deus não vai esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Então, quando a esperança, uma comunidade, vamos aqui dar um exemplo concreto, uma comunidade, uma paróquia, em que no coração dos fiéis a esperança das promessas de Deus está viva, é uma comunidade que se doa, é uma comunidade em que não vai faltar serviços, ministérios e pessoas que queiram se doar pelo reino dos céus, porque elas sabem de que primeiro de tudo, nós servimos a Deus porque Ele nos serviu. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou. Nós servimos os irmãos por causa de Deus, porque Ele nos deu o exemplo. Então, a primeira atitude é o quê? De gratidão. Eu quero também me doar. Eu quero também me gastar. Eu quero também servir, porque foi isso o que Jesus fez. Segundo, eu quero também me doar. Eu quero também me gastar. Eu quero também servir, porque eu sei que Ele me recompensará por tudo aquilo que por causa dEle eu fizer. Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos irmãos, aos santos na fé. Então, meus irmãos, esta esperança de alcançar aquilo que Deus nos promete deve encher o nosso coração de alegria, sabendo que, Padre, o que é aquilo que Deus nos promete? Meu santo, minha santa, é muito mais do que você pode imaginar. É muito melhor do que aquilo que você pode esperar. A palavra de Deus diz, né? Fizestes muito mais que prometestes. Eu gosto muito desse versículo sálmico. Deus é assim, Deus sempre faz muito mais do que aquilo que Ele promete. Ora, se aquilo que Ele, se já aquilo que Ele promete, nós já não conseguimos imaginar, que São Paulo diz, que aquilo que Deus tem para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração sequer consegue imaginar. Mas Deus promete a felicidade eterna, Deus promete o seu convívio em nós e o nosso convívio nele. Ele estará em nós e nós estaremos nele. Deus promete o banquete infinito, Deus promete o convívio com os nossos irmãos. Tudo isso nós de alguma maneira conseguimos imaginar, mas sabemos que a felicidade que experimentaremos, nós não conseguimos imaginar, porque nós temos categorias humanas. A gente pensa no convívio com os irmãos, no convívio feliz, mas nós temos categorias humanas para pensar num convívio bem feliz com os irmãos. Intimidade com Deus, nós estaremos em Deus e Deus estará em nós. Nós temos categorias humanas para imaginar isso, mas nós não sabemos o que é isso. Pois bem, se mesmo aquilo a respeito do qual Ele nos fala já excederá em intensidade, quanto mais aquilo que Ele ainda não nos falou e que Ele nos concederá. Fizestes muito mais que prometestes. Então, meus irmãos, precisamos pedir a Deus a fé, sem sombra de dúvida. Pedir a Deus a cada dia: meu Deus, aumenta a minha fé.
Precisamos pedir a Deus o amor, sem dúvida, o amor jamais passará. Então precisamos pedir a Deus a graça de amá-lo com todo o nosso coração, de amá-lo com toda a generosidade. Mas precisamos pedir também a Deus que Ele faça crescer a esperança, para que mesmo em meio às dificuldades, nós consigamos sorrir. Se não iremos sorrir com os nossos sentidos, se não iremos experimentar uma alegria de sentimento, mas nós iremos experimentar uma alegria na esperança. Isto é, essas realidades dolorosas passarão e aquilo que me espera é maravilhoso. Eu estava comentando ontem até com uma pessoa, que eu dizia a essa pessoa que, e é verdade mesmo, assim, eu já disse isso, e aí depois eu fiquei pensando, digo, mas será que isso tem lógica, gente? Será que, se eu tiver, digamos, um exemplo, uma viagem muito interessante para fazer, eu sou capaz de me alegrar mais com a expectativa do que com a viagem em si. Eu me alegro, eu fico pensando como ela será, os lugares que eu irei ver, e aquilo me anima de tal maneira que a alegria é tão grande que às vezes eu não sei se foi maior a expectativa do que a viagem em si, uma vez experimentada. Ora, apliquemos isso à esperança do céu, a esperança que nós estaremos com o Senhor, as alegrias que nós iremos experimentar, a graça de amá-lo com todo o nosso coração. Nós iremos viver no céu o primeiro mandamento: nós iremos amar a Deus acima de todas as coisas, e por causa de Deus nós amaremos todas as pessoas. Nós iremos viver no céu muito mais do que podemos conceber e imaginar. Ora, esta realidade, se vivida no Espírito Santo, ela pode encher o nosso coração com tanta alegria, com tanta paz, que nos dá forças em todas e quaisquer dificuldades que nós possamos experimentar neste mundo. São Paulo diz, que ele fala a respeito da fé, mas a fé e a esperança aqui estão tão unidas que você não sabe bem quando começa uma e termina a outra. Ele diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é aquela passagem clássica, que eu não estou lembrando aqui ao pé da letra, mas é aquela passagem clássica que diz: a fé é um modo de se possuir o que ainda se espera, é a certeza a respeito do que virá. Então, você já experimenta antecipadamente aquilo que você está esperando. Então, se isso se aplica, ora, vamos aqui voltar ao exemplo da viagem. Você de alguma maneira já começa a visitar aquilo que você ainda não visitou. Você de alguma maneira já começa a se alegrar com aquilo que você ainda não se alegrou, porque você não está lá. São Paulo está dizendo isso, que a fé e a esperança aqui bem unidos, que faz com que você experimente o céu que você ainda está esperando. Ora, se você já começa a experimentar aqui, neste mundo, aquela realidade que você espera, esta felicidade, ela consegue suplantar, superar até mesmo as dificuldades e labutas que neste mundo experimentamos. É por isso que nós olhamos uma Santa Inês, uma menina que está ali entregue ao martírio, mas com tanta serenidade, porque ela se encontrará com o seu amado. É por isso que você vê um São Vicente sendo torturado tão cruelmente, e nem de longe passa pela sua cabeça a possibilidade de, para se livrar daquele tormento neste mundo, negar a sua fé, negar a sua esperança. É por isso que São Paulo, para quem foi inspiração, que foi inspiração para todos esses homens, São Paulo diz que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a esperança futura, com a glória futura. Então, meus irmãos, inspirados
pela leitura de hoje, pelo exemplo de São Vicente e por aquilo que o Evangelho nos ensina. Supliquemos a Deus o dom da esperança. Que nós passemos hoje, supliquemos o dom do amor, claro, supliquemos a fé, sem dúvida, mas de um modo particular hoje supliquemos a esperança. Meu Deus, derrama no meu coração esta esperança viva, esta esperança forte, esta esperança que não decepciona, esta esperança que rejuvenesce a minha fé e a minha espiritualidade. A antífona, e com ela eu termino a homilia de hoje, a antífona do Evangelho de hoje foi: que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Que Deus, simplificando, vos conceda abundantemente o Espírito Santo, para que uma vez o Espírito em você, Ele vos dê a conhecer a esperança que está reservada. O Senhor nos promete o convívio eterno com Ele. O Senhor nos promete o céu. O Senhor nos promete que este mundo passará, mas o mundo que Ele tem reservado para nós não passará. E esta certeza, esta esperança já deve ser alegria para este mundo presente e glória para sempre no mundo futuro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.